Se eu não tivesse que apresentar, a O gente que ia você ficar... faz? Você dá boa noite? Não. Você não fala Eu não. não, eu vou conversar com você naturalmente. Tá bom. Se eu tivesse que apresentar, aliás, se eu não tivesse que apresentar, eu ia ficar parado olhando para você de novo, igual a gente fez lá no pasto. 15 minutos olhando seu olho. Sei. Porque eu acho que as pessoas não têm noção do pelo menos o quanto eu me identifico com você, Tânia. Que É bom. uma coisa além, né? Eu acho que Não, e é bom que assim, personalidade. a gente conversa, os meus dias depois ficam sempre cheios, porque a conversa é tão bacana. O que é de rir, eu fico rindo um tempão. Tanto é que eu tô andando na rua, resolvi mandar um vídeo para ele. A corrente pega a gente, quem tem medo vai à frente. Mas eu falo que a morte, eu te falei isso, você não concorda, aliás, eu acho muito bom conversar com você, porque você me desafia. Você é uma das poucas pessoas que olham no meu olho e fala, pera, e consegue me contestar. E de forma inteligente, que eu aceito. Engraçado, né? Eu gosto da sua crítica. Então é diferente, porque a gente se identifica. Eu falava com a sua filha, antes da gente começar a gravação, que eu não considero mais hoje o sangue como o fator de definição de família. Porque a morte me libertou, eu te falei isso. Eu hoje estou um trator de esteira emocional. Eu passo por cima. Eu não calculo, porque eu perdi o medo. Eu falo, eu tive uma experiência tão intensa. Isso dá pra gente falar aqui agora. Não é? Dá. A morte me libertou. Eu não Eu tenho também. medo de mais nada. Eu também. Então hoje, de agradar, de desagradar, isso é positivo. E é engraçado que você põe em palavras agora aquilo que em mim, de repente, tem sido um jeito de viver que eu ainda não tinha colocado em palavras. Aliás, eu gosto muito da psicanálise por isso. Porque é nesse momento que você coloca em palavras, é que você sabe exatamente quem você é, o que está acontecendo, quais as mudanças. Já está gravando? Já. Já? E eu quero que isso vá ao ar. É informal, Tânia. Porque eu falo assim, Certo. se eu não for apresentar o assunto, as pessoas vão ficar confusas. Porque a gente vai ficar falando, encarado aqui um no outro, sem piscar, por 1 hora. Eu fico. Eu me sinto que eu me comunico com você pelo olhar. Certo. Eu acho que tamanha é a afinidade. Que bacana. De verdade. Mas enfim, eu preciso começar, senão eu vou ficar aqui rindo e olhando para você. Porque sabe aquela energia? A gente lê em livro pessoal que transpassa para o outro e não é, a gente não tem necessidade de agradar. É porque com algumas pessoas nós não temos dificuldade, por exemplo, de ficar em silêncio. A gente tem dificuldade de ficar em silêncio. Sim. Porque quando você está junto, há um vazio que precisa ser preenchido. Com as palavras, né? E aí você fala muito, você movimenta tudo. Com algumas pessoas, você pode ficar em silêncio, que alguma coisa ainda está acontecendo. Exatamente. A energia. A sensação que eu tenho é que eu consigo ler seus pensamentos. E o engraçado disso é porque o que nos aproximou dessa forma foi a morte. Já parou para pensar? Porque antes a gente não tinha, né, relacionamento assim, a não ser assim, de eu pensar que você era uma criança, eu te conheci criança, né? Principalmente lá na fazenda, que era tão gostoso, os nossos domingos. E na verdade não era o Vanderick, era o filho da Vilma, do Vanderick. Sim, que eram seus amigos. Agora é o Vanderick. Agora você me enxerga. Agora eu vejo você. Agora eu tenho personalidade para você. E o que fez isso foi a morte. Como você era amiga da minha mãe e do meu pai e mãe da Poliana. A Poliana era minha colega de escola, de 2º grau inteiro. 1º e 2º grau, inclusive, aliás. E eu lembro... Foi muito tempo. E eu acho assim, eu tive experiências com a morte durante dos meus avós, de outros amigos, mas o que me marcou, a primeira morte, que me marcou profundamente, eu acho que pela natureza, pela dimensão, proporção e porque você já estava ocupando esse cargo. Eu acho que eu estava entrando na polícia. Eu acho que eu entrei na polícia em 2009. Porque eu lembro que algumas vezes... Em 2009, ela morreu em 2009. Foi, no ano. Em que mês você entrou na Em polícia? setembro. No mês que ela Setembro, morreu. outubro, Então, aliás, eu não tinha experiência ainda. Mas o que mais me marcou, talvez, não foi aquele impacto da morte da Poliana.
foi a sua postura como mãe. A postura que você assumiu depois, a sua luta por justiça e o seu discurso, porque era diferente de tudo que eu já tinha lido. Eu sempre gostei de morte, eu te falei isso. De cemitério, de estudar sobre morte, eu sempre fui melancólico. Eu nunca gostei de festa e comemorações. Eu sempre me interessei por esse assunto. Nós somos bem divergentes nisso aí, nisso. né? Mas... Eu sempre tive pavor da morte. A morte me foi apresentada quando eu era muito criança, muito pequena. A minha mãe, ela tinha... Eu não posso definir porque eu não posso fazer um diagnóstico. Se eu disser alguma coisa aqui, eu vou estar falando como filha dela. Eu não posso dizer que a minha mãe usava a morte, mas toda a situação difícil da minha mãe, ela falava, eu vou morrer. E ela fazia uma cena de morte mesmo. Então, eu tinha 3, 4 anos, eu via minha mãe deitar e falava, eu tô morrendo, eu tô morrendo. Então, eu muito criança, eu olhava e falava, minha mãe tá morrendo. E aquilo me causava muito pavor. Porque uma criança de 4 anos perder uma mãe, um negócio muito sério, né? Isso e ela não estava morrendo. Né? E eu acho que ela também não pensava que estava morrendo. Ela devia ter uma depressão. Eu não acho que era pânico ainda, não. Ela era jovem ainda. A minha mãe morreu com 90 anos. Faltando um mês para 90 anos. Mas durante os 90 anos da minha mãe, não porque eu não conheci quando ela nasceu, mas desde que eu nasci e conheci a minha mãe, eu vi a minha mãe falando que ia morrer e com muito pavor da morte. Então, a morte me foi apresentada assim de uma maneira terrível. Terrível. Muito pequena, na mais tenra idade. Por isso, eu estava dizendo que a morte, ela vai ter um significado, que a palavra morte é o significante, né? O significado da morte para cada um vai ser um. Desde que eu li a respeito de estudiosos da psicanálise que não há registro, o que é isso, não há registro? Não é que a gente quer aprofundar e falar da psicanálise, não. É que quando você nasceu e eu nasci, se ninguém contasse para nós que um dia nós iríamos morrer, nós não íamos saber. Não há esse registro na nossa consciência, né? Não tem. No inconsciente não tem registro da morte. Qual o registro que eu tenho? Eu nasci, tive fome e mamei. Então, eu começo a ter registros a partir daí. Eu tive a saciedade, mas antes eu tive o prazer de mamar. Por isso que Freud mistura com tantas coisas com a sexualidade, porque o ato de sugar tem a ver com o sexo também. E eu acho muito interessante. Na verdade, eu não consigo falar quase nada sem falar da psicanálise. Eu preciso também, olha, eu não tenho roteiro, como eu te falava antes. Eu precisei te apresentar, Tânia, porque muitas das pessoas que vão assistir não sabem o porquê que eu estou te entrevistando. Não é te entrevistando, conversando com você. Tá bom. A gente está seguindo uma série sobre morte e antes de começar, inclusive, a gente discutiu isso, né? E como eu tive uma experiência com a minha mãe que ressignificou isso para mim. Mas é uma questão também do meu trabalho. Porque você conheceu parte daquelas mulheres que têm perdido os filhos. Sim. Então, eu percebi que a sociedade hoje não discute. Tudo bem, eu concordo com você que não tem como você pregar um protocolo porque vai ser individual. Ah, não tem. Mas eu acho que falar sobre isso é, inclusive, terapêutico. Sem dúvida. E, de uma certa forma, preventivo para quem vai passar. Porque perde, talvez, desmistifica um pouco aqueles medos que a gente constrói na infância, como você estava falando. Então, por exemplo, eu acho que hoje, quando uma pessoa vê você, que a Tânia, ela é mãe da Poliana, a Poliana era minha colega, e ela foi assassinada da forma mais brutal, eu acho que talvez. Um dos crimes de feminicídio mais emblemáticos do país. Violento, Talvez não é só do estado, da nossa região, do país, né, Tânia? Porque houveram
uma sequência de atos violentos, agressivos. Vários crimes. Vários crimes, e depois sucedeu a sua lacuna por informação, suspeita por um sequestro, expectativa por vida, e aí, depois de tudo, uma busca insaciável por justiça, que é o que eu acho que te faz... que te faz, te revela essa mulher que você sempre foi, mas que te revelou para quem te conhece. Pelo menos foi a leitura que eu faço. Interessante, né? Eu sempre tive vontade de falar isso. Eis a minha grande oportunidade. Você falou a minha luta incansável, insaciável por justiça. Realmente eu usei essa palavra, justiça, porque essa palavra ela mobiliza, ela faz com que o outro fala, é mesmo, justiça. Talvez a justiça fique até com um sentido de vingança, né? Sim. Justiça, vingança. Matou, tem que pagar por isso. Eu usei essa palavra realmente. Mas olha, eu arrepio, juro para você, que durante todo o tempo, o que eu mais queria não era justiça. É porque eu não sabia o que tinha acontecido com a Poliana naquele dia. Então, eu fiquei com uma distância tão grande da Poliana, eu diria que acontecia perguntas na minha cabeça. Eu não sabia quem era minha filha, então. O que estava acontecendo com ela? O que ela estava fazendo lá? Porque eu não tinha resposta. Além de eu não ter resposta, de eu não saber o que tinha acontecido, por que aquilo foi daquele jeito, havia outras suspeitas. Especulações, né, vieram. Muitas suspeitas que me deixaram assim, sério? Ah, ela tinha um amante. Ah, não, era o marido dela que tinha um amante. Nem era uma amante, o marido dela tinha um amante, entendeu? Uma confusão tão grande, uma especulação tão terrível, tão assim, hoje, só hoje eu posso saber disso, para desviar do motivo correto, principal, que era um assalto, a polícia fez de tudo. Porque haviam policiais envolvidos. Na verdade, hoje eu tenho algumas fontes, a minha fonte mais segura, não vou dizer aqui, mas é segura, porque é quem concluiu o inquérito e hoje está numa posição bem interessante na Polícia Civil, um homem sério, que me diz o seguinte: a senhora não tem ideia do quanto de dinheiro que rolou durante aquele período de investigação. Porque havia, e isso está fora talvez do nosso assunto de morte, mas é interessante para as pessoas entenderem todo o processo. Sim, que havia um esquema tão montado, tão inteligente, tão organizado, um crime tão organizado de assalto de carro, que mexendo nesse, desvendando esse... Ia cair todo esse Ia cair protocolo. todo o esquema. Esse esquema estava muito bem montado em Goiânia. Aliás, eu gostaria muito que houvesse uma lei nesse país, Vanderick, que quando um carro dá perda total e a seguradora vende ele para um leilão e ele fica ali para ser arrematado e todo mundo acha que é para tirar a peça, não é. Os leilões de carro fomentam o crime de assalto de carro, porque eles arrematam, pega aquela lata velha, não, amassada, para tirar um chassi. Sim. A lei tinha que ser o seguinte: o carro vai para o leilão, mas o chassi não. Todo chassi de carro que deu perda total tinha que ser destruído. Porque aquele chassi vai esquentar o carro. Isso foi o que provocou o assassinato da Poliana. Né? Era um Prisma preto modelo Max que Sim. foi arrematado no Leilão Master, que algumas pessoas devem saber. Tânia, eu ouço, e eu acho que isso não foge do assunto. Isso dimensiona para as pessoas o que você enfrentou durante o seu processo de luto. Sim. Não foi só a morte de uma filha, porque isso é muito grande, gigantesco, mas olha o que tem no contexto. Um sistema violento. Nacional.
Então, envolvendo políticos, polícia. Sim. Então, isso dimensiona o luto para um outro patamar. É. E aí você entende, você tem a experiência, o aspecto subjetivo, você tem depois o estudo teórico, que você também se aprofundou, você devora livros, e você faz psicanálise por longos anos. 11. Então você tem 11 anos. um conceito já, uma bagagem em vários aspectos, Tânia. Isso faz, para mim, de você, um expert no assunto. E eu falei, isso trata de quem teve experiências. Por exemplo, você conversou com a Michele, que é uma mãe também que hoje busca por justiça, vamos colocar assim, Sim. contra o assassino do da filho. Michele, ela busca por justiça porque ela sabe tudo o que aconteceu. Sim. E até presenciou. Mas ela se espelha em você. Você é uma referência para ela. Você se tornou. E preventivamente para outras pessoas que te assistem e que vão passar por isso, porque a gente sabe que vai continuar acontecendo. E que me chamam de forte. E a palavra não é essa. Eu não quero esse adjetivo. Me desculpe se alguém que estiver me ouvindo já falou forte para mim alguma vez. Eu não sou forte. Eu não sou forte porque um dia eu estava aqui na minha casa ouvindo música alegre, sambinha, tomando um sol com a minha filha caçula, a Priscila. E ela me contava, assim, preocupada com uma amiga que o irmão também morreu num assalto de carro aqui em Anápolis. A dificuldade que a mãe dessa menina estava tendo para enfrentar a ausência do filho e com medo que essa filha saísse e exigindo que estivessem perto dela, naquela carência afetiva, medo de ficar sozinha. E ela estava me contando, e a impressão que eu tive depois é que ela estava me contando como se ela não lembrasse que nós havíamos passado pela mesma coisa. Aí, de repente, ela olhou para mim e falou, uai, mãe, até meio assustada. Tipo assim, o que eu estou falando para minha mãe? O que foi que você fez? E ela me pegou de surpresa também. Eu parei e falei, impressionante. O que eu fiz? Eu não sabia responder. Já tinha passado alguns anos, 5, 6, não me lembro, já tem 11. Eu falei, não sei. Não sei te dizer o que aconteceu. Ela estava querendo me dizer o que foi que aconteceu, que você está independente. Eu acho que era mais ou menos isso. Né? Que você não está assim toda hora me perguntando onde que eu vou, cerceando a minha liberdade, me pedindo para ficar, que você não está bem. Eu nunca fiz isso. E nem fiquei na cola, tipo assim, saiu, que hora que chega, como é que volta. Eu ia te perguntar o porquê, mas você já me respondeu. Tá, e aí eu fiquei parada e não dei conta de responder, porque me pegou de soslaio, assim. Aí eu fiquei, não falei nada. Passado um tempo, eu estava aqui do mesmo jeito, ouvindo música, tomando um suco, tomando sol, cantando e tal. Foi como se, ela não estava aqui, foi como se ela chegasse, entrasse ali na porta e falasse para mim, mãe, o que foi que você fez? Eu vim correndo aqui dentro. Eu não quis digitar, porque eu sou lenta para digitar no celular. Peguei papel e caneta e respondi a Priscila. E aí eu vou te responder por que eu não sou forte. Eu fiz uma escolha. Para mim, fortes são as mães que vivem num eterno luto até o último dia da vida, indo no cemitério, levando flores, todos os dias lembrando, meu filho morreu, o meu filho morreu. Ou outro ente querido, meu pai, a minha mãe. Essa pessoa é forte. Eu não me considero forte. Sabe por quê? Porque eu fiz outra coisa. Se eu não me vestir desse jeito, não arrumar meu cabelo, não dançar, não cantar bandeirinha, eu quero uma festa. Você chegou aqui e falei, eu quero uma festa. Eu estou precisando de uma festa. Foi esse o caminho que eu achei. Porque se eu tenho esse comportamento, eu sou mãe de uma menina que morreu desse jeito. Não bate.
A mãe de uma filha que foi violentada, estuprada, baleada, que correu nua ali nas imediações do Caveirinha, do córrego Caveirinha, e levou 8 tiros para tudo quanto é lado. Esbofeteada, eram 3. Arrancaram ela do carro pelas pernas. Pancada, pancada. Ela brigou, ela bateu, ela apanhou. 30 minutos de total loucura. Aí você me pergunta, nossa, mas como você fala? Eu não vi fotos nem nada, mas eu tenho todo esse cenário aqui, ó. É porque essa não é a Poliana. Essa que passou por tudo isso não é a Poliana mais. Acabou. Ela não tem memória disso. E eu também não. Eu também não tenho memória disso. Eu não quero, eu escolhi que eu não quero isso para mim. Eu não vou expiar a morte da Poliana. No início, eu fui para o mato. Falei, eu quero morrer igualzinho ela morreu. A hora que todo mundo dormia, eu punha um pano na cabeça e saía entrando pelo mato. Vou dar um jeito de morrer aqui. Mas eu fui falando, conversando. Se eu queria saber e precisava saber, senão eu não ia virar essa página. Aí sim, aí eu ia passar o resto da minha vida sem vida. Viva morta. Agora hoje, eu tenho a Poliana comigo. Era a Poliana. A Poliana já tinha dito, eu não quero ser violentada nunca. Se acontecer alguma coisa, eu vou lutar. Eu não quero um estupro para mim. Hoje eu falo para ela, muito bem, Poliana, decisão sua e eu te respeito. Ela não ouve. Para mim, né? Na minha fé cristã, a Poliana não ouve. Mas ela está tão viva. O único pesar é que são só 26 anos. Ela estaria com 37. A minha Teria idade. muito. Nós temos a mesma idade. Sim, a mesma idade. Mas aquela Poliana, viva, tá aqui, todo dia. Esses dias eu falei para ela, não tem condição. Eu preciso de criar uma logomarca, e ela era muito criativa. Então, eu tenho que viver como uma mãe que tem as 3 filhas. Porque se eu viver diante dessa outra realidade, lembrando desses fatos, eu prefiro morrer. Então, eu não sou forte. Se eu deitar naquela cama, não levantar mais, não foi nenhuma festa, não cantar, não sorrir, o que vai acontecer? A Poliana está morta. E com ela morta eu não vivo. É estranho, né? Sim. Olha o mecanismo desse... mental que você... Não, eu não... Aí se a Priscila me perguntar de novo, mas como que você fez para chegar nisso? Eu acho que eu vou dizer, não sei. Recursos da alma. Essa pessoa que com 3 anos de idade já tinha pavor de perder a mãe, a morte, a minha morte. Eu já acordei de madrugada, quando eu era adolescente, jovem, gritando, que eu sonhava que eu estava morrendo. Não quero morrer. A morte foi me apresentada de uma maneira muito cruel. Mas como é bom ter a Poliana viva. Se algum dia você me vê sem desejo de comer, de sair arrumada, de passar batom, perfume, vestir uma roupa que eu acho que eu tô bem, sair de mão dada com meu marido, andar na praça, ou então ir para um lugar bacana, numa praia, eu tô viva. Mas se você me vê de outro jeito, pode ter certeza que eu estou indo para o lado de lá. Eu sou fraca.
eu não consigo conviver com essa história. Nunca falei, você sabe que eu tirei a palavra do vocabulário. Poliana viva. A outra palavra, não vou nem falar agora, não falo. Viva. E enquanto eu viver, ela viverá. Essa é a palavra que eu sei que não é uma palavra que pode mudar a realidade de uma mãe. E abrindo um parêntese, uma vez eu estava numa loja de uma pessoa muito conhecida aqui em Anápolis, mas eu não vou citar nome, que às vezes ela não gostaria, numa loja, numa boutique. E aí a mãe da dona da loja, já bem idosa, chegou e ficou sentada. E a filha falou assim, olha aí, mãe, a Tânia está comprando roupa para ficar bonita, passear, tem uma festa para ir, casamento, está toda animada. Eu falo para minha mãe, Tânia, tem mais de 30 anos que o meu irmão morreu e ela não quer saber de nada. Essa mãe que mantém o quarto do filho, eu acho que Muna, quando perdeu o Beto, ficou assim, muito tempo sem ir em lugar nenhum, sem conversar. Então, eu me lembrei agora, se fosse para eu viver daquele jeito ali, eu ia dar um jeito de morrer. Eu não suicidaria, mas eu ia dar um jeito, porque quando a pessoa quer morrer, ela morre. A gente falou sobre a somatização, né? Doença. Das emoções. Elas vêm. Elas vêm. Quero não. Mas você sabe, mesmo sem o seu desejo, involuntariamente, você se tornou uma referência. Tanto que essas outras mães que passam por mortes violentas, elas se espelham no caminho que você seguiu, mesmo que você não consiga detalhar quais foram esses passos que você deu. Não. Eles foram públicos. Não, esses eu sei. Esses eu sei. Esses eu sei explicar, Vanderick. Mas até emocionais, Tânia. Porque hoje elas veem você arrumada, dando aula, vivendo, andando com seu marido, com as outras filhas, e elas falam, se ela conseguiu, eu também consigo. Ah, sim. Então você vive, você é essa referência. Sim. E você tem consciência disso porque isso lhe é dito sempre. Alguém me disse, hoje de manhã eu tenho uma tia que está isolada lá em Porto Alegre e já é bem idosa, irmã da minha mãe. E ela falou, nossa, minha filha, não tem vontade de viver, parece que está sem esperança. E eu falei, não, isso vai acabar, está acabando, a vacina já está chegando, e eu vou pegar um voo aí, vou te buscar, vou fazer muita comida gostosa para você, nós vamos pôr uma roupa bonita, vamos dançar, vamos passear. Ela se diz ateia, não crê em Deus. É ateia que fala, né? Sim. Ateia. Então, ela me respondeu, parece que eu estou dormindo e um ser de asas me visitou agora. De tanto bem-estar que eu senti. Agora, o estranho é que eu não acredito em milagre, mas você é um milagre. Ela me respondeu. Mas eu continuo dizendo que essa escolha minha é um recurso. É porque do outro jeito eu não dou conta de viver. Mas isso foi a terapia, a psicanálise que te ofereceu, Tânia? Porque eu sei que nesse processo, e isso foi importantíssimo para você. A gente falou, inclusive você me sugeriu, né? Quando a gente conversou a primeira vez da morte da minha mãe, do impacto que isso teve no meu dia a dia, no meu trabalho, nas minhas escolhas, você me sugeriu se eu estava procurando um bom profissional, de que a psicanálise era uma excelente alternativa. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não tinha nenhuma outra saída, porque naquele dia eu tinha acabado de ganhar um filhote de cachorro. Naquele dia eu ganhei um filhote, fui buscar e eu não olhava para frente. A Priscila estava dirigindo e eu estava olhando para baixo.
Eu não queria mais ver nem céu, nem mundo, nem nada, 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 nada. E aí ela pôs o filhote no meu colo e eu olhei para a cadela porque as pessoas achavam que... E muitas. E eu recebia muito carinho, comida diferente, flores, uma cadela. O que ela quer? Vamos fazer, gente, vamos ajudar. Porque tentar alegrar o dia vamos dela, tentar, né? Alegrar a Tânia. Ela, gente, eu conheço pessoas que falam para mim hoje que tinha certeza que eu ia morrer. Que quando me visitava e me via na cama, falavam, não tem jeito, ela vai morrer. E aí, naquele dia eu falei para ela, Priscila fazia psicologia, eu falei, Priscila, olha aí nos seus contatos e me dá o número de um telefone de um psicanalista. Eu acho que ela me perguntou se eu queria homem ou mulher, eu falei, não, eu quero um homem. Eu vou me sentir melhor falando com um psicanalista, porque quando eu casei, eu fiz uns 6 meses de análise lá em Brasília. Brasília é uma cidade que oferece muito nessa área de terapia, de tratamento, porque naquela época as pessoas se sentiam muito isoladas em Brasília, não tinha essa coisa de encontro. Elas todas vieram de fora, né, Tânia? A própria construção, a arquitetura Sim. de Brasília não promovia essa vizinhança, essa coisa bacana que a gente tem aqui. E aí, na hora, ela me passou. Dali mesmo eu liguei e ele falou, eu te retorno mais tarde. E marcou para o dia seguinte um horário. E tinha uns 2 meses que a Poliana tinha morrido. E eu fui e faço análise até hoje. Agora, eu sinto assim, que quando eu fui um pouco resistente. Eu fui para falar. Fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, né? Que é terapêutico, sim. Mas sem querer deitar no divã, sem muita entrega. Mas chegou num ponto, Vanderick, naquela labuta, cada vez que eu encontrava com polícia, que eu fazia relatos da vida da Poliana e que eu via que a coisa não andava, eu vi que eu não tinha condição de andar sozinha. E eu fui me entregando. Porque se tem uma coisa que é interessante na psicanálise, é isso. A não resistência. Se você é uma pessoa que não se entrega e rasga o verbo, e chora o que tiver que chorar, e se for preciso rir o que tiver que rir, e se for preciso xingar, xingar o que tiver que xingar, e se for preciso amar, amar o que tiver que amar, porque ali é você e ponto. E seu psicanalista tem que te aguentar. Não é fácil. Eu não queria ser psicanalista nunca, porque você chega... O Bete. Quem chega, chega com tudo. E tem gente que vai e nunca chega lá, entendeu? Verdade. Não sei se você conhece essa metáfora aí, que vai lá, tá, mas não entrega. Sim. Eu não, eu entreguei. Se eu queria morrer, eu ia morrer lá. Se eu queria matar, eu também ia para lá para matar. Se eu queria desistir, se eu queria ir embora, não sei, para um lugar que não existe, se eu queria qualquer coisa. Então, esse é um... Era o lugar. Esse é um caminho. É um caminho. Esse é um caminho que você sugere para as outras pessoas. Você sugeriu para mim. Isso te ajudou. Porque a gente falou isso, né, Tânia? Que as pessoas não querem te ver. E aí eu incluo família, os amigos, a maior parte dos amigos, a religião. Eles não querem te ver mal, porque isso é ofensivo para a rotina, porque nós não temos essa consciência e não aguentamos o sofrimento por muito tempo, nem o nosso e muito mais dos outros. E até a alegria também incomoda, porque quando as pessoas veem você assim... Ainda bem que você falou isso. Quando veem você alegre, rindo, incomodam também. Como que elas... É como se fosse assim. Como que ela se julga no direito de estar assim, apesar de tudo, não é? Essa Agora, é a sua opinião sim, também? É. Eu já ia abrir um parênteses, mas ainda bem que eu esperei, porque você falou. Você falou incomoda. Né? Porque as pessoas não querem te ver bem. Elas não querem te ver de jeito nenhum, se você quer saber. Nem bem, nem mal. Porque você representa a morte, que elas não têm consciência? Exatamente.
Eu não tenho condições de sofrer a morte da sua mãe. Eu sofro a morte da Vilma, que eu conheci. Mas a morte da sua mãe, Vanderick, só você. Então, quando eu fico perto de você, se a minha estivesse viva e eu quiser ter essa empatia, eu vou pensar na minha mãe morrendo. Porque isso não te tem jeito. Sofrimento e desespero, né? E dependendo a igreja, eu posso estar enganada, tá julgando errado. Mas eu acho que a igreja pensa assim. Se você encontrar um recurso que não seja a igreja, tá errado. Então, quando você fala assim, a igreja quer te ver bem, digamos assim. Digamos que a igreja queira te ver bem, mas tem que ser lá. Sim. A Júlia, a última amiga que eu conversei, ela está passando por isso com o luto do pai. Tem 3 meses, ele morreu de Covid. Ela me falou uma frase muito nesse sentido. Ela falou, Manuel, sabe o que me incomoda hoje? Que todo mundo que me aconselha quer colocar religiosidade no conceito. E eu não quero ouvir isso, porque agora eu estou puta com Deus. Agora. Amanhã vai passar. E ele me entende, porque ele é superior. Ele sabe que a dor está dilacerante. Ele me perdoa, porque ele perdoa tudo. Como que ele não vai perdoar uma filha, uma mãe, um irmão que está sofrendo essa dor? Ele me perdoa. Mas as pessoas, não. Elas não toleram eu falar que eu estou brava com Deus. Eu tenho que ser falsa. Eu tenho que omitir as minhas emoções para ser aceita socialmente. Cada experiência é uma. Né? Eu não disse nada em relação a Deus. Nunca abri a minha boca para dizer nada. Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Mas mudou sua fé, Tânia? Sim, totalmente. Eu acho que eu estou mais próxima de Deus agora do que antes. Eu barganhava. Todos os dias eu pedia a Deus que cuidasse das minhas filhas. Que você era uma... Por que eu não pedia para Deus cuidar dos filhos do mundo inteiro? Você era ativista na igreja. Eu trabalhava com departamento infantil, em acampamentos, né? Eu tomava conta da sala de criança. Eu estava na igreja presbiteriana, firme e forte. Naquele dia da Poliana, do crime, nós duas estávamos fazendo, porque o católico chama de novena, nós duas estávamos fazendo uma campanha. O evangélico fala campanha. Estávamos no 6º dia, a gente ia orar juntas 7 dias. Era o 6º. E o salmo, por incrível que pareça, era o 91. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Opa! Você já pensou? Onde é que eu fico nessa história? Aí, o que eu fiz? Calei. Um dia, uma pessoa muito interessante, que eu amo de paixão, a Lisbeth, chegou para mim e falou, vai para o seu quarto, grita, pergunta para Deus por que ele fez isso. Que é isso aí que você está falando, que a Júlia está sentindo vontade de fazer. Eu falei, não. Eu acho que isso não é coisa de Deus, não. Acho que Deus não fez nada. Permitiu. Também não. Mas eu não sabia onde é que estava a resposta. Até que eu li um livro, eu já te contei a história, do Ricardo Gondim. E o Ricardo Gondim fala que... Aliás, eu já tinha ouvido isso, mas não queremos ouvir isso não, Vanderick. Porque quem está no banco da igreja está lá por uma série de motivos. Mas um muito interessante é você se sentir seguro. É um seguro. Deus vai cuidar de você. Não tenha medo. Cai 1000 do teu lado, 10.000 da tua direita. Você não chega nenhuma bala, nenhuma flecha, nem Covid, nada. Você está com Deus? Você está com Deus. O que é isso? Não é? Então, naquele momento, eu não entendi nada. Falei, bom, fiquei órfã. Deus não existe. Ou então, Deus não me ama, porque o que eu tinha ouvido lá me dizia isso. Mas eu fiquei calada. Eu acho que no fundo, havia um temor. Não sei.
Eu tenho temor a Deus. Então eu fiquei quieta, caladinha. Ricardo Gondim, Caio Fábio mandou uma carta, né? Falou coisas interessantes, mas nada me consolava, não. E aí eu tinha uma luta, eu saí para essa luta. Nunca naqueles 2 anos eu era mulher de oração. Nunca mais botei meu joelho no chão. Porque eu fiquei 30 horas em pé, Vanderick, até encontrarem o corpo da Poliana. Eu não sentei, eu não dormi. Essa história começou ao meio-dia, porque o carro dela foi encontrado queimado às 11, eu cheguei em Goiânia meio-dia, e aí eu comecei a ir atrás das pessoas, pedir ajuda na casa do meu irmão, ele mora lá. 30 horas, até alguém entrar na casa assim, desesperado, um amigo, e falou, encontraram o corpo, foi morta com 2 tiros. Não foram 2, foram 8. Foi a hora que eu caí. Não desmaiei, não morri, mas aí acabou. Aí eu não tinha perna mais, mas eu fiquei 30 horas em pé, esperando que Deus trouxesse a minha filha de volta. Então eu não botei nos 2 anos o meu joelho no chão mais. Falei, não é por aí, tem alguma coisa errada. Porque se oração tem poder, 30 horas de oração em pé, Deus tem que trazer uma filha de volta, que isso? O conceito de barganha que a gente tinha até então, né? Conceito de barganha. Era o meu também. Eu ouvi... Aí o poder não é de Deus, eu né? Eu ouvi na UTI da minha mãe, um líder religioso, falar, ela estava desenganada, mas se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, ela levanta. Ela levanta. E aí quando ela morreu, eu falei, eu não valho, eu não tenho, eu não salvei ela. Então isso gera uma crise imensa. Hoje a minha fé, as pessoas perguntam, é muito maior do que antes. Porque hoje é uma relação com Deus sem a barganha e sem intermediários. É eu e ele. Mas teve a crise também. E você sabe o que mais me encanta no relacionamento com o Deus verdadeiro? E esses dias eu abri a janela e me fez tão bem. E eu tive a oportunidade de logo em seguida conversar com vocês lá na sua casa. Eu falei, eu não vou sair desse lugar não, esse lugar está muito confortável. Eu abri a janela quando eu acordei, olhei para o céu. Falei, queria tanto fazer uma oração, não sei orar mais. Mas eu tenho uma coisa para te contar, Deus. A tua graça me basta. Só. A tua graça me basta. Não sei mais nada de Deus, Vanderick. Nada. Não me arrisco a dizer nada de Deus. Deus vai te dar força. Não sei. Deus vai... Não sei. Sei nada. Será que eu não tinha vergonha na cara de sair falando quem é Deus por aí, não? Eu saía pregando. Eu era uma missionária, eu pregava todo dia. Você já pensou uma pessoa pregando dentro da academia, missionária? Como a igreja gosta, né, de ver essa pessoa. Por que essa pessoa não volta e agora dá o testemunho? Não dou, não. Não dou e não peço nada. E agora é seu, né, Tânia? Agora é seu, é pessoal, é íntimo. Não. Se Deus sabe da minha palavra antes dela chegar na minha boca, que eu vou pedir alguma coisa? E Deus dá para mim e não dá para você? E se não fosse a Poliana, era outra? Ainda bem que foi a Maria, Juliana, Adriana, Alessandra, Tatiana, Thaís, Andréia, Adriana. Não foi a Poliana. Uai. Como que é isso? Eu estava indo ali e tal, aí meu filho parou na estrada, pai, eu quero comer, tomar Coca-Cola. Não, menino, não dá. Não, eu quero fazer xixi, demorou. Quando eu cheguei lá na frente, a ponte caiu, morreu a família inteira e Deus me deu um livramento. Que loucura. Eu não entendo isso. Essa bolha do livramento, que Deus é esse? Agora saber que eu tenho pavor da morte, ele sabe também. A hora que eu tiver dormindo... Mas você ainda tem pavor da morte hoje, Tânia? Então, a gente estava falando sobre aquela questão da liberdade, né? Sim. Melhorou muito.
Melhorou bastante. Mas eu acho assim, os registros foram na mais tenra idade. Eu acho que ainda tem alguma cicatriz lá, em algum lugar. Quando eu falo lugar, às vezes até a pessoa assusta. Que negócio é esse? Que lugar é esse? O lugar sou eu. Em algum lugar. A pandemia para mim, por exemplo, é um horror. Uma amiga me perguntou, e aí, tá tudo bem? Meu irmão falou, nossa, mas tá numa casa boa, tá tudo bem, tem comida, tem isso. Gente, mas é uma ameaça de morte constante. Morreu mais um, morreu mais um. Eu acho terrível. Eu não gosto da morte, não. Viver é muito bom. Eu tenho uma visão, e com você eu tenho a liberdade de ser verdadeiro. Eu não tenho medo da sua crítica, pelo contrário, eu adoro a sua crítica, Tânia. Porque, ao contrário do que as outras pessoas me falam, eu sei que você é verdadeira. Então, você não quer me agradar. E você gosta de mim, independente da minha resposta. Demais. Então, eu tenho uma visão da morte, para mim, hoje, diferente. A morte me libertou. É claro que hoje as pessoas me veem sorrindo. A morte da sua mãe. Da minha mãe. Te libertou. Exatamente. Tá. Aquela experiência doída que até hoje na minha casa eu choro praticamente todos os dias. Eu visto a minha roupa social e vou para o trabalho, vou para resolver minhas coisas, mas em casa a dor é dilacerante. Ninguém sabe disso. Ninguém sabe, ninguém quer saber. Não quer saber, exatamente. Mas eu falava com a sua filha antes da gente conversar, com a sua caçula, que hoje eu consigo ver esse prisma positivo da morte. Não é que o tempo, porque eu também não acredito nisso, que o tempo vai curar, mas depois hoje que eu consegui sedimentar e depois dessa liberdade que ela me deu, que eu não quero agradar nem a religião, eu não quero agradar Deus, eu não quero agradar meu amigo, eu não quero agradar minha família, ninguém. Eu quero entender a morte, tentar entender, eu não sei se tem um entendimento, mas eu quero tentar pelo menos digerir alguns processos que se passaram, meus inclusive, e isso fez com que eu virasse um trator de esteira. Então hoje eu falo sem medo de ser criticado. E aí eu vejo positividade nisso. Porque é como eu falava que eu não conhecia a Tânia antes da morte da Poliana. A sua profundidade, porque ela era oculta. Para mim, a sua profundidade enquanto luz, ser humano, força, sim, porque aí a força, para mim, tem um conceito mais genérico, ou talvez até metafórico, de originalidade, a morte que apresentou para mim. E hoje, apesar das críticas que eu recebo, inclusive de família e dos amigos próximos, a morte da minha mãe me tornou essa pessoa, revelou a minha profundidade. E hoje, ao te ver, eu reconheço a profundidade que eu tenho. Ao ver a sua, eu me espelho nela. As pessoas falam muito, né, que quando alguém te critica é porque ela está projetando os defeitos, né, eles mesmos no outro. Então eu consigo me projetar na sua profundidade. Por exemplo, a gente não precisa falar nada. Ao olhar nos seus olhos, eu sinto um bem-estar. Não é por você estar vivendo, sorrindo, é por me enxergar uma pessoa, me desculpem quem achar que eu estou sendo, ou me criticar, que eu estou sendo superior, enfim. Mas eu vejo a maior parte das pessoas hoje com um pé muito rasinho na vida, sabe, Tânia? Olhando a pontinha do dedo. É porque mergulhar é difícil. E dói, mas eu mergulhei fundo, eu acho. E eu estou muito feliz com isso. Mesmo que me tire o fôlego. É uma coisa assim que eu acho que eu nunca disse, mas eu vou dizer agora, eu acho que o momento é oportuno. Eu faço uma autoavaliação, né, de mim. Eu posso dizer, não, hoje eu sou pior, hoje eu sou melhor, né? Você faz de você. Eu sempre fiz isso, não só depois que eu fiz a análise, mas antes eu sempre fui uma pessoa que, até por conta das minhas leituras, eu lia muito, eu queria saber mais de mim. Na minha fase de 15, 16, 17 anos, a gente leu muito Hermann Hesse. Todo mundo leu, sabe? Era o conhecimento do eu, a busca do eu, quem sou eu. Tinha essa vibe, assim. E aí, hoje eu posso dizer
eu acho que eu sou melhor depois da morte da Poliana. Mas esse melhor para algumas pessoas pode não ser. Que é subjetivo, né? Sabe por quê, Vanderick? Porque eu era uma pessoa, e aí você falou de liberdade, a morte me libertou, a mim também. Te pareceu estranho quando eu disse para você que eu tenho medo da morte e que eu não quero a morte? Sim. Pareceu para você que então eu ainda estou meio que presa. Eu não acredito até que não querer a morte, ter medo da morte, seja uma prisão, não. Eu acho uma coisa muito doida a morte. Eu acho que todo mundo vive como se fosse viver eternamente. Mas discutir ela previamente, você acha que facilita? Não é que facilita, porque olha, é muito doido, como você diz. Eu ouvi, não se conta, uma sessão de análise, mas eu vou falar isso aqui, porque pode ajudar alguém, né? Sim, exatamente, é o objetivo. Eu ouvi do meu psicanalista que eu não tinha medo da morte e que eu tinha medo era de viver. Quando eu falava a respeito da morte, desse pavor que eu aprendi a ter lá da minha infância, ele me disse uma vez, não é isso. A morte você nunca experimentou, você nem sabe como é. Você tem medo de viver. Sim, se a gente for pensar, por exemplo, medo de viver essa pandemia, pegar o Covid, ter que enfrentar uma doença, respirador, não sei o quê, sim, pode ser. Porque quando uma pessoa vive corajosa, correndo, fazendo coisas absurdas, você fala assim, ele não tem medo da morte, né? Sim. Isso aí pode matá-lo. Por exemplo, quando você fala da Michelle, eu fico pensando que aquela pessoa tinha pulsão de morte. Porque quando você bebe e dirige e fura sinal, na verdade, é um ato, eu diria... Você se coloca vulnerável suicida. Ao evento. Sim, sim. Se eu beber muito, pegar um carro e for para a estrada agora e andar a 200 por hora e não respeitar nenhum sinal na estrada, eu estou o quê? Inclusive, existem religiões espiritualistas que tipificam esse suicídio involuntário, se é que isso existe. São situações arriscando como essa. A minha vida. Sim, exatamente. Só que numa dessas, se você arriscar a sua vida, você põe em risco a vida dos outros, né? Que foi o que a gente acabou de ver. Não só com uma pessoa, mas com várias. Então, é uma coisa muito louca. E até uma coisa muito interessante também, a gente está mudando um pouco de assunto, que eu ouvi do meu psicanalista uma vez em relação à bebida, é que a bebida permite que você faça aquilo que realmente você mais deseja, porque ela te liberta. Não é que você... eu fico irresponsável, mas você tinha vontade de fazer essas coisas. É porque você é irresponsável. De uma certa forma, é que você é irresponsável, ela te liberou. Você é. Então, por exemplo, essas duas pessoas loucas que nós somos hoje, que a morte revelou, é porque elas já existiam previamente, né, Tânia? Então, essa coisa de... Mas a morte da Poliana me libertou, sim. Quando você fala, eu sou trator de esteira, agora na pandemia eu comecei a usar uma frase que até eu dava risada. Nossa, bem assim, eu me tornei uma pessoa de difícil convivência. Por quê? Porque normalmente as pessoas têm um certo verniz. Alguém fala alguma coisa, polidez, e não... não vou contrariar, não vou falar o que eu penso, né? Então, realmente, a morte da Poliana me deu um lugar muito interessante. Obrigada, Poliana. Um lugar que me libertou e que me permite dizer o que eu penso. Por exemplo, os grupos agora estão assim, muitas pessoas falando a respeito de partidos e de autoridades, e um lado deseja a morte daquele fulano e o outro lado quer que o outro morra também. Eu falei, mas
Que é isso? Onde é que vocês estão com a cabeça? No auge da crise, todo mundo morrendo em Manaus, e vocês estão pensando em matar? Será que não é melhor a gente socorrer Manaus, não? É. Vamos matar ninguém, não? Ou matar o presidente ou um personagem do Big Brother, né? Vamos matar todo mundo. Podia morrer de Covid. Eu falei, não, calma lá. Vamos ligar para Manaus. Fiquei feito doida, passei 3 dias até conseguir falar. Consegui falar com Manaus. Estou em contato direto com Manaus. A partir do momento que me contaram o que estava acontecendo lá, eu falei, então, peraí. Então, nós não vamos matar ninguém. Agora, primeiro, nós vamos salvar primeiro quem está morrendo. Depois vocês fazem... Depois pensa nisso. É. Mas eu acredito que a morte da Poliana te deu essa nova perspectiva. Deu sim. Porque é a visão que eu tenho comigo mesmo. Deixa eu ver quanto tempo que a gente tem ainda. Weber é meu amigo, você não precisa cortar, Weber. Quanto? 3 minutos? Deixa. O Weber, ele Sabe é o que nós integrante. deixamos de falar? Uma coisa que é muito difícil de uma pessoa recuperar depois da morte de alguém. E você falou uma coisa que tinha a ver com isso. Quando você disse, será que eu não fiz nada? Eu poderia ter orado mais? Eu não tenho fé de um grão de mostarda? É a culpa. Exatamente. Não E deixa quem a pessoa colocou essa sarar. culpa em mim foi a religião. E eu não sinto vergonha ou culpa de falar isso hoje. Porque eu consigo dissociar os conceitos de Deus e de religião. Não sai do luto quem sente culpa. Sim. E interessante... E isso é importantíssimo. Talvez seja o desfecho Sim. que vai ajudar de fato as pessoas. Sabe por quê? Avaliarem o que gera essa culpa. Porque quando você fala em culpa para uma mãe, você corre o risco de você estar apontando o dedo para ela e falar assim, você deixou de fazer alguma coisa. Não é a culpa assim, literal. Você deixou de orar, Vanderick, você... Sabe o que é a culpa? A culpa é assim, eu estou vivo, apreciando tudo, comendo, bebendo, falando, passeando, vendo esse céu azul, e ela não. Então eu vou morrer. É essa a pior das culpas. Porque você deixar de ter feito alguma coisa, lá pra frente, uma hora você resolve. Ah, não, mas você arranja um jeito de dar uma desculpa, mas ela não queria. Sim. Igual aquela conversa que a gente teve, não tá gravando não, né? Tá gravando, a gente ainda tá concluindo. Ainda falta aqui 1 minuto. Você me avisa, Weber. O Weber é o personagem invisível dessa série. Então essa questão da culpa é seríssima. Eu vivo, eu como, aí eu vou comer um bolo de chocolate que a Poliana adorava, eu falo assim, não, ela não pode comer. Eu arrepio só de pensar. Ela não pode comer esse bolo de chocolate. Eu vou comer para ela e por ela. E era muito gostoso porque ela comia com os dedos, enquanto esse bolo, só mais um pedacinho, quando você viu o bolo acabou. Comeu o bolo inteirinho. Com o dedo. Não pode ter culpa. Porque não existe controle, né, Tânia? Não. Então a culpa, ela vem de um conceito de controle. Preço. Expiação. Controle. Seja lá o que for. Por isso que me encanta a graça. Não quero pagar por nada. Errei e muito. Mas o Vanderick me ama tanto que toda vez que eu erro, o Vanderick me perdoa. Imagina Deus! Então. E isso transcende. Isso é o amor. Aliás, se você tiver que pisar na bola com alguém, não pisa com estranho, não, que não dá certo. Pisa comigo. Porque eu vou te amar para sempre, vou te perdoar. E se eu tiver que pisar na bola com alguém, eu piso com você, tá?